Recording is on. É isso mesmo, já instalou. Às vezes não tem problema não. Só tá ali mesmo, mas a gente quando for executar, ver se dá alguma incompatibilidade, às vezes não. Aí a gente volta a versão, caso precisar. Os que mais influenciam são, por exemplo, o PHP, que é a linguagem, esses são o Angular, esses, se mudar muita versão, aí sim começa a dar muito problema. O Composer, nem o Composer você pode pegar até a versão mais atual, que ele vai conseguir instalar todos os pacotes, que é mais instalação, entendeu? Agora o PHP, essas coisas aí são mais complicadas. Pronto, já instalou. Agora sim, volta para aquela lá que é baixar e instalar. Porque exatamente, porque lá no Trello lá tá o passo a passo de todas as instalações que você precisa. Aí até aí. Aí agora é o manual aí mesmo, que é clonar do Git, o Ecidade PM. Isso. Exato. O GitHub ele é uma ferramenta. Ele é na nuvem, mas ele é uma ferramenta que utiliza o Git. O Git ele também está lá na nuvem, mas aí ele está dentro de todo um ecossistema do GitHub. GitHub é uma companhia, né, uma empresa. E aí ele lá dentro ele opera através do Git. O concorrente do Git, por exemplo, seria o SVN. Já foi muito bom há um tempo atrás, muito tempo atrás utilizavam-se pra caramba, uns 10 anos atrás, mas o Git com a sua proposta open e tudo mais, ficou. E o SVN morreu. Um antes dele ainda teve um outro, que eu não lembro o nome, mas esse ficou por um tempo, mas foi muito primitivo. O Git cresceu muito. O Git é. O GitHub não. O GitHub não. O Git sim. Pode. Tô dando uma olhada no site, você me deixou curioso. Quem mantém o GitHub? O Git, né? GitHub é a GitHub que se mantém, ela cobra. O GitHub ele faz parte do Software Freedom Conservancy e vive de doações, principalmente de doações. Lá no próprio site você pode fazer doações. Sim,
que aconteceu? Qual foi o problema? Você deu o clone, né? Ok. Primeiro você faz aí, ó, tá vendo? Ó, a última palavra que ele dá, have your home npm install ou yarm install. Você vai primeiro fazer o npm install. Daí, o npm install. Isso é um padrão da. Pode colocar aí na frente, em cima aí, ó. CD, logo depois você faz o npm install. Informação que faltou. npm install. Tá no chat ali, ó. O Mavi colocou no chat. Pode ver que é praticamente quase o. Isso. Install, 2L. Isso. O que que esse cara vai fazer? Ele vai pegar tudo que tem ali de pacote que é necessário. Tem um arquivo, porque você não precisa ficar toda hora baixando. Na verdade, a gente não precisa ficar comitando todos os pacotes, né? Imagine, você vai usar Symfony, vai usar Zend, você vai usar uma outra ferramenta proprietária de fazer arquivo, por exemplo, de gerar PDF, vai usar outro pacote para banco de dados, você vai usar o Doctrine, por exemplo. Então imagine que você vai usar N pacotes para você fazer a sua aplicação funcionar. Aí o NPM facilita isso. A gente tem um arquivo único onde diz lá quais são os pacotes que vai ter que ser instalado. Quando você dá esse npm install aí, ele já instala tudo para você. E aí você só precisa no Git. Todo mundo que baixar sempre vai dar um npm install. Sempre baixou uma aplicação nova no Git e ele é Angular, por exemplo, é npm install. No caso do PHP vai ser Composer install, por isso que o Composer é o gerenciador de pacotes do PHP. E aquele nx many, aí tem a target install all, ele é um atalho. O NX, como ele é um gerenciador de pacotes, um gerenciador de repositórios, um monorepo, e aí você consegue criar atalhos dentro deles, porque imagine, lá dentro da nossa aplicação, a gente está fazendo uma aplicação gigantesca, imagine, é uma cidade inteligente. A gente só está no começo, mas daqui a pouco vai ter apps. Quando você entrar lá na apps, vai ter PHP, Java, várias linguagens diferentes. E aí imagine que você ter que entrar em cada uma e dar um composer install ou npm install ou se for no Symfony, vai ter que rodar o cara lá para buildar todo ele, que é o Maven install e o build de cada um. Imagine você ter que fazer isso em 50 aplicações, por exemplo, que é um framework. Ele vai ser uma cidade inteligente, então vai ter vários pacotes ali dentro, cada um fazendo sua função. Um composer, um Docker Composer para subir os Dockers necessários, como banco de dados, LLM de chat inteligente. Então imagine, vai ser um negócio monstruoso, gigantesco. Então a gente não pode ficar um a um manualmente em todos lá rodando. Então esse comando aí, ele é um atalho. Ele vai dar um atalho lá e rodar tudo isso por trás dos panos. Ele vai pegar essas 50 aplicações e vai lá, Composer install, npm install, em cada uma. E aí, para a gente que está aqui fazendo essa parte de instalação e subir o framework inteiro, a aplicação inteira de um modo único, a gente não precisa fazer tudo isso. A gente só vai lá e roda esse pequeno comando aí, que ele é o do NX, né? Que é o NX que é o controlador
da de todos os pacotes instalados aqui para uma cidade inteligente. Aí, o seu instalou certinho. Já fez a instalação, tá vendo, ó? Aí ele tá mostrando aí um monte de warns, tal, coisas que estão fora de suporte já, né? Deve ter uma versão mais atual, mas aí, por exemplo, se tem uma versão mais atual, às vezes tem que instalar uma nova versão de tudo, então vai se usando isso daí até um tempo. Tem as vulnerabilidades e tudo mais, sempre isso daí depois vai se resolvendo, dá um NPN audit fix, tudo mais, a gente pode ir resolvendo isso conforme o tempo. Para o desenvolvimento agora, isso a gente não vai gastar tempo com segurança e com essas coisas assim localmente. Mas depois no servidor isso tudo é resolvido com outras técnicas, né? É, sim, sim, vai ser mais, vou fazer sim. Na verdade, a gente vai fazer, né? A gente vai criar isso daí. Por isso que a gente vai começar a subir essa documentação de instalação. Aí, subindo essa instalação aí, também a gente vai começar a subir os manuais lá no Git Page. Então, vamos ter todos esses manuais, todo o fluxo, vamos criar lá no. Todas essas conversas que a gente vai tendo aqui, a gente vai criar lá, vamos criar toda a documentação. Tudo isso é a documentação que a gente vai criar. Por isso que eu sinto falta também, por exemplo, do E-Cidade. Eu sinto falta de uma centralização disso. E aí a gente vai criar a documentação e mandar os links para os sites oficiais. Ó, baixe aqui o cara oficial, instale ele aqui nesse pacote, faz tudo isso. Entendeu? Até, por exemplo, o E-Cidade dentro do nosso ecossistema aí, inicialmente ele vai eu vou pegar ele e vou instalar ele no Docker, né? Aquela versão, vou dizer assim, a versão mais legada, que a gente chama de legacy. A versão legada do E-Cidade, eu vou colocar ele num Docker, vou subir ele junto com o pacote de toda a cidade inteligente, porque eu preciso dele no core. E aí, aos poucos, a gente consegue ir migrando, por exemplo. O login a gente já consegue fazer pelo login novo. Então, o login novo que vai ser o mandatório. E aí, ele sendo mandatório, ele vai subir o login novo, a gente já começa a excluir. Então, eu não vou precisar acessar mais o login anterior, que tem até umas falhas de segurança. Então, a gente consegue já suprir com esse novo. Ele já está em token, JTM, eu creio que é isso, se eu não me falha a memória. E aí faz toda a questão de autenticação segura, guardando esse token, tramitando de forma correta. Aí essa parte de login ela também já se torna um firewall para o nosso sistema, entendeu? Então ele que vai direcionar e vai autenticar. Pô, esse token, você tá indo para onde? Ah, eu estou indo para a página agora da educação. Então, educação quem é? Ah, ele pode usar o eCidade, o iEducar, ele pode usar o módulo do eCidade. Tem, vamos dizer, temos 3 aplicações lá homologadas e funcionando integrada. Beleza, então qual que ele está usando? Ah, ele está usando esse. Então esse cara vai ser direcionado para o usuário, se ele só vai ser direcionado para o educação. Para ele vai ser transparente, ele vai entrar lá, login, loguei, eu estou sendo direcionado para o módulo de educação, mas da cidade inteligente, mas por trás dos panos, quem é que está funcionando? É o módulo educação do E-Cidade, é o iEducar ou é outro que também esteja homologado? Então a gente vai funcionar meio que um firewall. E aí, quando ele voltar aqui para ter que ir para um outro módulo ou tudo mais, a gente autentica ele novamente, dá um token e manda ele para outro lugar de novo. Executa. Pode, pode, pode. Esse NX aí é o que faz todo esse atalho, né? Vamos ver se ele vai funcionar. Ó, tá calculando, ele vai ter que executar. Ah, no task error room. Tá dando algum problema nesses caras. Não sei o porquê. O do. Mas depois a gente vai resolver isso. A nossa função vai ser essas daí. A gente já sabe que esse cara tá com algum problema. Não deveria. Ele deveria executar todas as atividades uma a um. O seu também já está num. O seu já faz isso, né? O seu também executou. Mas o seu executou direto, hein, Mavi?
O senhor conseguiu instalar tudo ou a gente foi um a um também? Um a um, né, também. Então, vamos aí fazer também um a um por enquanto. É bom que toda aquela explicação a gente vai ver que seria mais fácil só executando esse comando, mas como não funcionou, vamos módulo a módulo executar. Você está com o Visual Studio também aí? Alguma coisa desse tipo? Visual Code, quer dizer? Welson, instala o Visual Code. Ah, então dá uma instaladinha no Visual Code, que ele é bom para essas coisas. Ele já tem tudo VS Code. Olha, Visual Studio Code. Ou VS Code. Esse aí é o primeiro. Pode ser esse cara. Pode ser esse primeiro aí. Que é o dele mesmo. Isso. Ele é leve, é bom. É um pacotinho da Microsoft para desenvolvedor. Alguém tinha que concorrer com Eclipse. Eles acharam a ferramenta boa e funciona, é multiplataforma, então eu estou gostando dele. Mas também trabalho com Eclipse, que também é open source. Né? A galera que é fã do open source pode utilizar o Eclipse. Mas esse também é open, né? É grátis. O Eclipse é pode, pode. Não, é aceito, tudo certinho. Pode seguir. Tipo normal. Enquanto isso, eu vou para uma ave aqui. Está compartilhando sua tela já. Estou aqui. Ah, não. Ali o RUM ali deve estar executado, dando algum problema nas pastas. Entendeu? Tem que dar uma olhada de novo no script lá e executando, ver se está tudo certinho, porque tem que, eu creio que deve estar direcionando uma pasta errada, tem que colocar uma variável global de arquivo, de pasta, entendeu? Porque no meu, isso mesmo, no comando. Aí tem que saber mais ou menos como, porque cada pessoa está usando uma pasta. Tá vendo? Ele não achou as pastas, ó. Tá vendo? Ele tá dizendo para entrar lá no projeto, ver lá como está configurado cada pasta, entendeu? Ó, tanto no project, se quiser abrir aí para você ver como que tá, a gente até pode ir lá. Isso, ele mostra todos os projetos que você tem. Pode ser. Não, não, mas não é o build, não. Não, que é a instalação inicial. O build é quando ele já está funcionando para a gente gerar os pacotes. Que é buildar mesmo, né? Você vai gerar todo aquele pacote, tudo certinho, que ele vai criar nas pastas. Tá vendo? É o install mesmo, é alguma coisa de pasta. Ele não está encontrando as pastas e essas pastas ficam dentro, não lembro se está no project ou no workspace. Eu acho que é project.json. Na pasta principal, ele tem esse arquivo. Aí ele vai ter lá o nx, room N. Você está com o projeto aí? Abre no Visual Code. Pode instalar do jeito que tá. Não tem problema não. Que aí, quando ele fala que vai registrar os tipos de arquivos comum, é porque ele vai pegar tipo o arquivo. Quando você instalar o NX, o arquivo .nx, ele vai abrir automaticamente no Visual Code, né? Porque ele sabe que é um arquivo de programação. .php, .java, .js. Então ele já abre no Visual Code, ele não fica abrindo aquela telinha. Você quer abrir aonde? Concluir, ok, já está aí. Pode abrir o seu Visual Code também. Aí você vai ver esse arquivo lá. A gente vai mexer nesses caras aí. A gente vai dar manutenção neles. Se ele tá dando problema, a gente vai dar manutenção. Porque ele tem que funcionar fluido. Você tem que digitar o comando, ele tem que entender. Ele tem que perguntar, por exemplo, onde estão meus arquivos, entendeu? Alguma coisa desse tipo.
É, ele já vem instalado o Copilot, é legal, legal pra caramba. Você aprendeu a usar o Copilot é muito bom. Você pede para criar uma página, pode, eu uso o Copilot. Uma coisa que está começando a se tornar meio que prioridade nas empresas, é IA. Então é interessante deixar essas coisas. Não, aí é só a tela de Elcom. Pode fechar isso daí. Porque só vai explicar as coisas como funcionam. Pode fechar ali no xizinho ali, tá vendo? Isso daí é só o essencial dele. Isso. Que aí só fecha essa telinha. Aí começa o Visual Code. Aí você vai lá em File, New Folder, Open Folder, Open, embaixo, Open Folder, isso. Clica aí nesse cara. E aí seleciona onde você baixou a sua pasta. Esse aqui, ó, o Cidade PM. Tá na sua frente, o Cidade PM, ó, tá do seu lado esquerdo, do seu lado direito. É um pouquinho do lado direito. Tá o seu Cidade PM. Tá entre as pá, aí, ó, suas pastas aí. Seleciona aí a pasta. Seleciona a pasta, já tá certo aí, não precisa não. Você já clicou nela. Só seleciona a pasta, botão seleciona a pasta. Isso. Aí já tá aí. Yes, I trust the author. Pode pedir para instalar. Ele vai pedir para instalar o Prater, NL e outros é isso. Trust. Isso. Ele vai instalar os pacotes do NX, pacote do Playwright, tudo mais. Do Pratters, tudo que a gente usa aí. Ó, tá vendo? Ele já tá criando o botãozinho do lado esquerdo. Se você for o máximo do lado esquerdo, tem um N bem grandão. Debaixo do Becker de Química. Mais um pouco do lado esquerdo. Mais ainda, no extremo do lado esquerdo ali. É uma barra que tem aí. Isso. Você vai ver que tem um N ali, ó. Vai subindo. Sobe o mouse. Vai subindo mais. Mais acima lá, ó. Tem um N. Aí, ó. Tá vendo? Pode clicar nele. Só acho que já carregou. Oi. Ah, deixa eu voltando aqui, voltei. É... Você não tá nem com ele aí, né? Não, vai aí no folder, vai open folder. É só abrir a pasta onde tá. Às vezes dá esses bugs assim malucos assim, coisas que às vezes uma atualização, alguma coisa, ele pode perder o. Mas tá aí, ó. Se você for lá no NX, deve estar lá também. Como ele já tá com todo, ele vai dar uma pensadinha. Mas ele vai abrir, que aquela vez abriu tudinho certinho, né? Vamos lá no PHP ali que o ao tá, vai nas pastas. Eu creio que não é esse PHP. Vai lá no C dois pontos. Ele deve ter uma pasta tools. Ó, a pasta tools. Esse aí, esse daí é instalado sempre pelo tools é o que vai pelo chocolate. O chocolate faz a instalação pelo tools. Aquele lá deve ser instalado manualmente, alguma coisa assim. Não, aquele lá não é difícil ele instalar. Não, não é aquele lá não. Não, não precisa não.
Isso mesmo. Não, você fez o correto no lugar errado. É isso aí. Não, não faz isso não. Vai naquele outro que a gente não sei, eu não sei nem como tá essa configuração. Você pode quebrar todo aquele outro, entendeu? Porque ele já tem o dele aí, ó. Vai lá, o PHP ini, aí pede pra ele. Não, não, ele já tem, esse aí é ini já. Não, quer ver, ó? Espera aí, o que acontece no seu arquivo é que você está vai ali em exibir, lá na barra de ferramentas, lá em cima, exibir, pede para exibir os vê se tá itens ocultos, extensões aí. Ó, extensões, isso. Aí, ó. Ele já existe o ini, entendeu? É que sua extensão estava oculta. Geralmente as instalações novas do Windows não mostram a extensão porque não deixa o usuário alterar a extensão. É para segurança do usuário, né? Se você mudar essa extensão ali, o que que você fez ali? Você colocou PHP, quando você alterou o nome, você colocou php.ini.in. Você não estava vendo aí. Clica com direito, foi. Aí eu, por exemplo, pegar esse php.ini, clica com direito, ele já existe, ele não precisa criar outro, entendeu? Eles, o PHP para funcionar, ele precisa desse arquivo. Não, não, não desse develop, não. Você já tem ali, ó, php.ini, isso. Clica com direito em cima desse PHP.ini e pede para editar. Para editar, edita ele. Abre ele no Visual Code ou no editor de texto, isso aí. E aí tira o ponto e vírgula daquele cara. Qual era o que você precisava? Sei. Beleza. Já atualiza esse cara, salva, tenta rodar de novo. Você nem fecha, deixa ele aí que pode ter mais coisa, vai ter mais coisas, certeza. Esse é um arquivo básico para mexer no PHP, entendeu? Sempre vai mexer nele. E ele não precisa ser criado, tal, nada não, ele já tá ali. Só se você for fazer alterações muito críticas mesmo, né? O que é que precisava aí mesmo? Ele não tava rodando, né? Não tava executando. É a mesma. Elson, você vai ter que fazer a mesma coisa agora. Você tá no mesmo ponto que o Maven tá no mesmo ponto que o seu. Você vai ter que entrar no Cidade, apps, nesse mesmo cara aí, ó. É, não, ele tá pedindo o que aqui? Um lock e tal. Isso é o mesmo que ele tá fazendo aqui, ó. Você também tem que fazer. Você mudou sua variável de local? Não, ah, beleza. Então deixa essa daí, que essa daí é automática pelo chocolate. É essa 82 aí. É, tá olhando, tá lá. Eu já vi já. Aí, ó. Coloca no Tools pra esse cara aí. Isso, esse cara aí. Aí vê como tá. É... Isso. Eu não sei nem pra que serve esse cara aí. Mas pode colocar ele aí. Coloca aí, coloca aí.
Vai lá na de cima ali, vê se não tem. Vai no seu CMD agora, onde você tá rodando ali, roda um PHP version, alguma coisa assim. Certo. Eu não sei se ele vai pegar, se você inicia, você tem que fechar esse cara e abrir de novo. Porque você fez uma cópia daquele, né? Do Tools ou não? Você baixou de novo? Ah, tá. Não, não, o PHP aí na pasta raiz. Entra aí. Não, o da raiz é o C dois pontos. Esse daí é o que a gente instalou no Choco. Quando você instala pelo Chocolate, ele vem por aí. Tá. É, tenta lá de novo lá. Fecha o browser e abre de novo, cara. É porque você fez aí duas instalações. É, ele vai dar lá na pasta. Tem que saber se. Mas pode rodar de novo lá. Volta e roda aquele aplicação lá. Não entre aí no 32. Roda a aplicação de novo. Composer. Agora falta o Sodium. Olha ali, ó. PHP Enable Sodium Extension. Vai lá de novo. De novo, PHP ini. Por isso que eu falei, não fecha não, deixa ele aberto. Sodium. Isso. Tira aí, fecha. Tudo de novo. É isso aí. Pronto, é isso aí. A mesma coisa. Não, o dele vai instalando agora. Vai instalar o Symfony inteiro. Cadê a tela do Else? Exato, exato. Era uma linguagem do. É uma linguagem do mainframe da IBM. Os caras. Isso. Principalmente, eu acho que é a principal criadora de componentes do mundo, assim. Ela que criou muitos componentes que a gente cria, muito hardware que a gente conhece, é coisas da IBM. Ela é muito boa em hardware. O negócio dela é hardware, na verdade. Isso. Para rodar essas máquinas aí. Hoje está bem pouco assim. Precisa-se de profissionais de mainframe. Eu tô atualmente, tanto que hoje tem uma integração para a gente fazer
de um mainframe, integrar mainframe com Java. Mais tarde à noite eu vou fazer isso daí. Isso. Porque tem muita coisa em banco que fica mainframe ainda, né? Então tem que mandar o copia e cola, o código copia e cola para mandar pro mainframe para guardar em DB2. É simples, né? Aparentemente as coisas parecem ser simples, mas é tantas camadas que demora. Se torna-se complicado. É o que está acontecendo, é essa questão de microserviços, né? Tem tanta responsabilidade. Cada um está pegando, dividindo a responsabilidade, né? Por isso que a gente está trabalhando muito com microserviços. Então, se dividindo tanta responsabilidade que ficou muita ferramenta. Então, às vezes, você precisa de uma chave inglesa com mil e uma utilidades ali para poder fazer uma coisa que antes o mainframe fazia. Pegava o COBOL, já tinha uma máquina que fazia tudo, com um banco de dados e tudo, e se comunicava tudo em um só, entendeu? Não precisava de muita coisa. Hoje não, hoje você precisa de N camadas para fazer uma coisa funcionar, né? Mas é por causa da responsabilidade do microserviço, cada um tem uma responsabilidade. E a gente, como desenvolvedores, temos que saber todas essas responsabilidades, né? Vivenciar pelo menos todas essas responsabilidades. Não precisa ser especialista. É, pelo menos fazer isso, é o install, entendeu? Tem que saber pelo menos instalar. Não precisa saber a fundo todas essas tecnologias. Não precisa. Ah, eu tenho que saber como colocar minha aplicação no Composer. Não, não precisa. Você vai saber só usar o Composer. Ah, eu vou ter que criar um código para dentro do Git. Não. Você vai ter que saber usar o Git. Pelo menos os comandos básicos. Exatamente. Exato, exatamente isso. Tá tudo pronto ali, né? Se você quiser se aprofundar e tal, é só fazer um copia e cola mais profundo. Mas é basicamente isso, é um copia e cola, cara. Não tem, a gente tá cada vez mais copia e cola porque inteligência artificial, tudo mais, as responsabilidades estão ficando. É, binário e assembler e COBOL, entendeu? Coisas mais baixo nível. Mas entendeu? Outras coisas, entendeu? Porque quando eu falo COBOL, porque querendo ou não, as nuvens hoje é COBOL, é mainframes, né? A gente fala de nuvens e tudo mais, mas as nuvens, a IBM, para não perder o mercado, usa seus supercomputadores para gerar nuvem. Aí a Google compra, a Amazon compra, todo mundo tá usando IBM de um jeito ou outro, né? É assim que funciona o mercado. O seu também está instalando, o do Elcio também está instalando. Ah, não, pode ir o seu. Teve. O seu é o seguinte, você vai fazer a mesma coisa. A gente vai lá na pasta, vai lá nas pastas mesmo. Ah, você já está aí no Cidade. Isso. Dá um dir aí. DIR. Dir. Pra gente ver os diretórios. Isso é bom dessas coisinhas aqui. Vamos em apps. Vamos instalar as aplicações. Apps. CD apps. Se der tab, ele autocompleta. Dá um dir novamente aí pra gente ver, que eu não lembro os nomes todos. Vamos ir em Out Service, CD Out Service. Se você começar, é só colocar o AU, você coloca só o AU Tab. Sabe a tecla Tab? Tabulação aqui, Tab. Em cima do. Isso. Ele já auto-preenche. Pode dar Enter aí que ele vai. Ok, agora você já está na pasta, você vai fazer o Composer Install. Como aquele nossa função lá não funcionou diretamente, a gente vai para o Composer Install. Isso.
Vai dar os erros que deu no meio, mas hum, isso. Ó, o dele tá aí no instalando. A Composer Install foi. Instalou os pacotes. Tá, o dele tava preso exatamente nisso daí, o seu foi direto. O PHP já veio habilitado. Os apps alt, dá um cd ponto ponto, tira o negócio, é um quebra-cabeça. É, não, volta em app mesmo, continua em apps. Era só um. Mas é assim mesmo, pô. Quando eu comecei, assim, quando eu vou programando aqui, de vez em quando eu travo. Tem umas horas que travo. Por exemplo, tava fazendo autenticação, travou lá no token. Não conseguia reconhecer nem ferrando a autenticação. Aí, sabe, assim, tem uma frase, um ditadozinho assim, que é tudo passa. Eu falo, cara, daqui a pouco eu vou estar olhando aqui, falando, graças a Deus que eu consegui terminar. E é sempre o que acontece, entendeu? Mas eu fico sempre coloco assim minha imaginação já naquele ponto, que eu vou daqui a pouco chegar no final. Tá entravado agora, mas eu vou chegar no final, vou chegar no final, vou chegar, eu vou che mas as coisas ficam uma semana. Eu que sou, assim, meio que um lobo solitário, trabalho em casa e até mesmo para as outras empresas, a gente geralmente está em casa, é mais difícil, porque quando você entrava uma coisa para você conseguir achar uma, mesmo perguntando para a inteligência artificial, tudo mais, a inteligência só auxilia, mas a lógica é sua. Então é difícil. Tem hora que você não consegue sair do outro lado, não, cara. Você fica travado, travado em tudo mesmo. Aí até pô, conseguir, você fala, caramba, era só isso, cara. Aí você fala, meu Deus do céu, era só isso. Mas tá bom, mas tá bom, a gente aprendeu. Por isso que eu falei, esse daí você vai aprender que você nunca mais esquece, cara. Entendeu? Porque eu vivo isso direto. Não é uma vez, não, é direto. Isso é direto mesmo. Ainda mais que tem coisas. Eu vejo coisa nova todo dia. Entra no. O seu Elson, você entra aí na API Service. CD API Service. API já auto-preenche. Aí. Programador é preguiçoso. Aprende a usar as teclas de atalho que. Poxa. A mesma coisa, Composer Install. Tá vendo? Aquele código poderia nos economizar tudo isso. O primeiro lá, o NX, que não funcionou. Aí o seu agora chegou no mesmo problema dele. Então vai lá nas pastas, novamente. Só pode ir lá nas pastas. Isso, isso daí chama Windows Explorer. Vai ser C dois pontos, vai lá no meu computador. Tá lá embaixo meu computador. Vai descendo aí. Aí, ali ó, C dois pontos, já tá aí. Tools. Isso aí. Desce, procura o PHP ini. Esse daí, ó. Em cima, em cima. O de cima, isso. Clica com o direito, editar. Pode ser abrir com.
Mas você pode ser Borbolhotas, é mais rápido. Que é simples, não é? Oxi, só uma vez, não precisa ser sempre, né? Procura, dá um Ctrl F aí, Sodium. Isso, Sodium. U-M. D, dado. I, igreja, U, M. M, Maria. Isso. Aí tira o ponto e vírgula. Alguém criou alguma coisa aí que colocou esse nome, achou bonitinho e colocou. Ele faz uma verificação de autenticações. Ele trabalha em conjunto. Salva. Não é que eu tava tentando usar, então teve problema, a gente teve que caçar. Uma hora a gente teve que caçar, mas eu não conheço tudo aí não. Só conheço algumas coisas. PHP é antigo pra mim também, é uma coisa que eu domino. PHP é desde 98. Roda de novo. Tá vendo aí, ó, o JWT que ele deu erro, que é a parte de autenticação. Aí é um dos plugins que precisa para autenticar. Agora rodou. É comum, sempre vai ser, e é sempre esse erro, assim, geralmente da instalação, vai ser esses problemas PHP ini, vai ser no PHP, que é meio padrão, mas é com o cotidiano mesmo, é por isso que a gente está fazendo isso daqui, é para a gente pegar isso na prática, porque é vivendo para saber que tá ali. E ele escreve na tela, só que é tanto erro na tela que as pessoas não prestam atenção que está ali na tela. Porque é muita escrita. Você vê, ó, o tanto de coisa que vai escrevendo. Ali, às vezes, ele passa o comandinho ali e o cara nem. Pô, é muita leitura que você tem que ter pra. E aí você já com um problema, com a cabeça quente, pra olhar isso e ter que achar um código no meio de um monte de outros códigos, pô. Os caras poderiam colocar em destaque, né? Bem grandão. É isso aí, instalou. O seu GitHub e tal, teu repository. Sebastian. O seu instalou, só que deu esse. É um alerta de um programa, mas se você olhar um pouco. Tenta de novo, só dá um. Dá um Composer Install aí. Isso. Que aí quando você dá o Composer Install, ele vai olhar uma pasta. Tem uma pasta dentro, se vocês olharem dentro dos seus arquivos aí, tem uma pasta que ele vai ser criado. Começou de novo. Vamos ver aqui. Não, ele tá falhando o download, ó. Porque não estou conseguindo fazer o download na sua máquina. Fora do ar ele não tá, porque a gente acabou de fazer um ali. Dá um Composer Clean Cache aí. Isso mesmo, dá esse cara aí. Pode, cancela aí, que não tá baixando nada. Vai no seu, também antes disso daí, vai lá na pasta, lá no Explorer, isso.
Windows Explorer. Vê se criou o vendor. Entra na pasta vendor aí, entra. Ele tava criando algumas coisas. Que maluco. Dá um clean cache e manda de novo. Dá um Ctrl C aí, pode dar um Ctrl C. Ele vai. Vamos ver aqui esse cara. Dá um clean composer, clean cache. É traço, tem um traço aí. Clean cache, não, eu pensei que tinha dado um erro. Tô limpando, então tá certo. Vamos ver aí. Se terminou, terminou. Do Elson terminou. O seu pode voltar aí, dá um. O Elson, volta lá. O Elson pode ir lá no Visual Code, no VS Code. Roda, roda. Pode rodar novamente. Você pode rodar. Aí tá vendo aí, Elson? Aí tá vendo aí, ó, Projects. Tá conseguindo ver aí no console? Isso. Expande o apps. É só expandir apps. Você tem o API e o Out. Eles são duas aplicações que estão rodando aí já configurada, que é o modelinho que eu fiz, na minha POC que eu fiz aí para poder já ter o NX rodando. Então, se você for ali, expande o Out, por exemplo. Out. Clica aí. Você tem aí o server. Cada um desses serve para alguma coisa para dentro da execução, dentro do projeto. Então, um faz testes unitários, outro faz testes integrados. Mas a gente usa normalmente o server, que é para rodar a aplicação. Clica em server, olha ali no server, coloca o mouse em cima do server, ele vai criar uma setinha. Aperta a setinha. É, exato. Quando você clica, isso, pode executar. Quando você colocar para rodar, ó, ele vai começar a executar a aplicação. Então a aplicação de autenticação, o serviço de autenticação da aplicação está subindo. Em microserviço seria mais ou menos isso, é que a gente é transparente e não vê. Mas quando a gente está subindo para o GitHub, vai para aquela esteira CI/CD para poder subir a aplicação, ela funciona dessa maneira. Quando a gente fala em nuvem, microserviços e tudo mais, é dessa maneira. Só que é tudo automatizado, né? A gente faz isso manualmente aqui na máquina, porque nós somos. Pode permitir. Isso, exatamente. Visualmente, entendeu? A gente teria que ir lá no CMD, executar esse cara. Mas a gente não precisa, a gente já pode executar no nosso ambiente de desenvolvimento. A gente vai estar desenvolvendo nessa tela aqui, pode fechar esse Elcome, por exemplo. A gente tem aí nosso ambiente, tá vendo aí onde está escrito Welcome? Pode fechar esse cara. Tem um xizinho ali, ó, na aba, na aba. A aba é o Welcome, no seu lado mais direito. Vai pro lado mais direito. Isso. Pode fechar essas abinhas aí, ó. Tem um monte de aba aberta aí. Isso, pode fechar. Porque aí são as abas, foi instalando as coisas, ele abre os welcome de cada instalação que você fez. E aí fica, por exemplo, nessa área preta aqui, é onde fica a nossa configuração.
a gente consegue ter a configuração aí todinha do a nossa aplicação, né, o nosso código. Aí a gente desenvolve aí e a gente já consegue rodar e testar, entendeu? A gente vai desenvolvendo e testando no nosso próprio ambiente. Esse é um ambiente já de desenvolvimento. A partir daqui é só desenvolver. Aqui a gente já está preparado para desenvolver. Se você for ali, ó, tá vendo ali no seu console logo embaixo, ele criou uma URL, ó, http 127.0.0.1.9000. Essa é a URL que você tem que colocar no browser. Eita, tem antivírus. Antivírus pega essas coisas, hein? Ele vai achar que é um vírus. Que você está mexendo localmente na sua máquina. Isso. Coloca aí. Coloque localhost ao invés de como é localmente, coloca. Que aí precisa. Pode só tirar ali, ao invés de 127.0 localhost, dois pontos, 9000. Dá um enter aí. Beleza. Por que ele não rodou a aplicação? Aí, ó. Fatal erro. Por que deu fatal erro? Tá aqui, ó. Tá no console, ó. Agora se tem um console. Agora a gente já está desenvolvendo. Imagine que a gente já está desenvolvendo. Então vai começar a dar erro aqui de desenvolvimento. O que foi que aconteceu? Aí mesmo, onde você está com o mouse. Ó, se você for lendo, ó, Filed, Open, PHP, ó, logo aí, ó, da linha 3, maio, 15, um pouquinho mais acima. Aí, ó, você lê aí, ó, fatal erro. Aí o que aconteceu? Ó, Open Require. hum, eu acho que foi a mesma coisa que começou a acontecer com não lembro quem. É seu antivírus. Seu antivírus está bloqueando, entendendo que tem alguém tentando acessar uma pasta na sua máquina, porque imagine que você está com um ambiente web, né, local, mas é um ambiente web, e esse ambiente web está tentando acessar suas pastas, que é essa pasta aqui, tá vendo onde ele está dizendo aqui, ó, user, cidade, apps, ele está tentando colocar isso daí, ó. Aí quando ele tenta fazer isso, acho que foi da, lembra que a gente teve esse problema? Sim, eu acho que isso, olha, é o antivírus. Vai pegar. Então é isso aí mesmo. Antivírus eles pegam isso daí. A gente vai ter que olhar como é que é cada antivírus. Eu mesmo não uso antivírus em máquina, entendeu? Nas minhas máquinas de desenvolvimento eu não tenho antivírus, porque o próprio Windows já tem o seu próprio antivírus, que é o Windows Defender lá, né? E aí é mais fácil. Além de deixar a máquina pesada, eu não uso antivírus não. Já usei muito, né? Bloqueei ele por uma hora, mais ou menos, ou alguma coisa assim, ou menos, né? Enquanto eu quiser, tal, porque depois você vai lá e ativa ele de novo. Não, não manjo do Mecave. Mas, certo. Aí vem todos os pacotes prontinho. A pessoa registrar e depois colocar o cartão de crédito e. Antivírus que ele ativa. Caramba, como desativar esse? Ó, o firewall avançado também tá ativado, ó. Antivírus ativado. Aqui, ó, logo embaixo aí, ó. Onde você colocou o mouse ali do ativado? Rodou aí? Beleza.
Aí, ó, acima, acima, lá, aí, ó, ativado. Geralmente essas coisas que bloqueia tudo aí. Vê nessa setinha se tem alguma coisa aí. Tá pedindo varredura. Eu só deixo ele. Se tiver mal configurado. Para desenvolvedor é complicado. Eu tenho uma máquina minha pessoal, que é um notebook para mexer com coisas bancárias e tudo mais. WhatsApp e tal, aí é mais restrita, que até também faço as coisas do trabalho para banco. E tem essa daqui que é de desenvolvimento. Tem vários usuários, eu, minha esposa, então ela baixa software pra caramba também. Mas é tudo de desenvolvimento, ela mexe com IA. É... Não, não é isso. O dele não deu permissão para fazer a escrita no cache do PHP. Eu acho que lembra que deu na. Foi num sábado passado. Eu não lembro quem foi. Eu lembro que foi alguém que a gente tava. Você tava. Eu lembro que você tava. Que você ajudou pra caramba, porque a gente tava tentando descobrir o que que tava dando nessas pastas. Libera a pasta. Acho que foi com ela. É... Não é que tem como você. Configurações gerais, vê ali. Você tem como desativar ele por um tempo, entendeu? Se quiser, você pode. Temporariamente, alguma coisa assim. Acho que era exibir. Tenta exibir todas as configurações. Que ele. Acessos e proteções. E aí, expande esses carinha pra gente ver. Não, proteções de acesso, é verdade. Exato. Caramba, era mais fácil esses caras. Tá parecendo mais um vírus do que um antivírus, pô. Tá parecendo o Badu 123. Aí a conta. Aí eu tenho um monte de coisa, golpe, varredura, varredura tempo real, itens de quarentena, vai descendo mais um pouquinho. Se clicar nele em cima, clica aí. É, desativar. Isso aí, foi desativando esses caras aí por um tempo. Coloca aí por 30 minutos, que aí ele ativa sozinho. Vai pro próximo ali. Tem outros lá. Não, embaixo, é os quadradinhos aí. Isso. Aí tem aí, agendada. É que esse cara pega aí alguma coisa. E o firewall. Ah, achou. Desativa o firewall. Acho que é em cima mesmo, onde tá verdinho. Desativar. É, esse não tem tempo. Fecha esse cara aí e tenta de novo. Acho que não tem mais nada aí. É só
É só ir direto, não nem precisa ir, só rodar de novo a aplicação. Vai lá no browser, que a aplicação está executando, ela está funcionando, alguma coisa que não está deixando abrir, ó, aí dá erro 500, dá um erro interno. Volta lá. Isso, não é aí não, volta lá no visual. Continua dando. Dá uma pause nesse cara. Na aba aqui mesmo, ó, onde tem os erros aqui e tudo mais nas abas, nos consoles, do lado direito. Direito embaixo. Aí. Aqui, ó, nesse onde tá o console. Tá vendo aqui, ó, que tem um negocinho girando? Não, não, mais em cima. A abinha. Clica nessa aba aí. Na aba. Room NX, Room Authentic. Mais pra direita. Continua. Direita. Mais direita. Aí. Cadê essa task aí? Eu queria fechar essa task aí. Era só clicar em cima. Que não era o terminal. Eu queria as tasks. Era só clicar em cima. Coloca ali show detalhes. Show detalhes. Show details. Pode colocar ali, ó, Kill Terminal. Kill Terminal, que era isso que eu queria. Isso, pode fechar. Abre de novo, roda de novo, isso. Ele vai voltar. Node? Por que deu erro de Node? Por que agora deu esse erro? Deu um erro, tá vendo que ele ficou vermelhinho lá, a pastinha? Tenta rodar de novo ali no server. É alguma coisa, sei lá. Vamos ver se ele passa agora. Agora rodou, já mostrou ali, ó, tá vendo o verdinho, ó? O OK, Web Server Listing. Ok, então já funcionou. Vai lá para o browser novamente. Volta lá. Volta no do VS para ver o que ele está mostrando. Mesmo erro. File upstream. Pode deixar rodando aí. Faz o seguinte, agora vai lá nas pastas. No Explorer, isso mesmo. Mas aí abre onde estão os arquivos lá. C, dois pontos. Deve estar em user. Foi lá que você baixou? Usuários. Público. Aí, ó, esse cidade PM. É esse daí, ó. Esse cidade PM. Clica com o direito em cima dele. Volta. Volta um. Isso. Ali mesmo. Pode ser isso. Clica com o direito em cima. Mais opções. Propriedades. Somente leitura. Atributos. Lá embaixo. Desce, desce. Aí. Somente leitura. Desmarca isso daí. Ok.
Ele tá dando, ele tá fazendo. É hora que ele terminou a instalação, deu ok. Isso mesmo. Deixei ele aplicar os atributos. A pasta está sem permissão. Como tinha segurança e tudo mais, está sem permissão. Por isso que não está deixando escrever. Alguma coisa de permissão. O firewall está desativado e as pastas agora vão ser colocadas também para não ter problema de atributos. O do Marvel acho que terminou. Demora um pouquinho o Clean Cache. Porque quando você faz o compose, ele baixa compactado, descompacta e coloca lá. Ele está apagando todos esses arquivos que ele gerou numa pasta TMP para fazer as instalações. Olha o tanto de coisa que é. É bastante. Ok. Ah, beleza. Tá certo. Não, local. Fica. 1 hora é mais ou menos 1 GB. Por isso que eu pego e já coloco lá no, no Google e deleto o local. Senão, daqui a pouco não tem mais espaço. Isso aí. Terminar de instalação. E aí a gente vai ver a organização agora das tarefas lá, né? Que as tarefas a gente organiza pelo Git. É, manual, a gente vai pegar isso tudo aí e transformar em arquivo MD. A gente vai começar a fazer a criação do manual. Cada um vai pegar um pedacinho, colocar lá com Git. Vai baixar, como já baixou esse idade dentro do seu local aí, executando, já o do Maven está terminando. E aí, se você olhar aí você abrir o seu code, tem um arquivo readme.md. A gente vai alterar esse cara, começar a alterar esse cara aí. Aí vai começar a colocar a instalação, tudo mais, fazer toda a aplicação. Pronto, acho que agora o seu também foi. Os dois terminou ao mesmo tempo. É... Roda de novo. Vai no Visual Code novamente. Não, deveria estar dando erro. Vai ali na API, roda a API também. Pra gente ver uma coisa. API. Expande a API, isso. Expande a API, roda aí. Server, roda aí. Isso. Pode. Na verdade é para isso mesmo. Essa é a intenção. Microserviços. Vai rodar todos os serviços e um serviço se comunica com o outro. Não, não, não tem problema não. Porque um chama o outro, né? É diferente do quando a gente vê, por exemplo, batch, a questão de batch, essas coisas que você tem que ter um sincronismo assíncrono, né?
Esse, o síncrono, tal, aqui já é assíncrono, você não precisa. Cada um sobe de um jeito e daqui a pouco um chama o outro. Não depende de uma chamada do outro, né? São APIs. É uma rota aí, alguma rota. Não, executou, tá rodando, rodou. É, isso daí é a tela inicial. Só que aí você vai lá, é que a gente vai modificar tudo isso, tal aí. Mas na verdade isso daí quando é API, é... isso daí você vai ter que instalar um Postman também. A gente vai instalar o Postman, usar, mas na verdade isso daí quando você subir, você vai subir também a sua tela. Cadê a tela? Entendeu? Porque a tela já consegue. Não, não é isso daí não. API não. É front-end. Front-end. É front-end. É lá, mas é front-end. Você tem apps, tem front-end. E aí tem login. Login. Isso. Exatamente. Roda ele também. Aí ele vai dar uma tela que é mesma coisa. Sempre é localhost e algum número. Porque como a tela de login ela não é exposta, você não consegue ver a API. E a API também deve estar com algum problema. Que é isso, outras coisas que a gente vai ter que resolver. Se você for lá, vai lá na sua tela no seu browser. Isso. Digita aí no final aí, dá um barra, não, lá mesmo. Barra API. Aí deveria abrir o Swagger. Tá abrindo o Swagger, mas na verdade ele vai dar um monte de erros. Que é alguma configuração do Swagger que não tá legal. Olha, tá vendo? Hello API Platform. Uou. Aí, ó, tá vendo? É isso mesmo que aconteceu. O seu, tá vendo? Ele tá funcionando, a API plataforma tá rodando, ó, tá vendo a avaliação. Aí tá vendo esse GraphQL, no caso, a gente pode instalar uma aplicação. Tá vendo que ele não tá nem clicando, né? Você não consegue clicar, as imagens não estão abrindo, ó. A imagem não tá abrindo, é porque não tá instalado. A gente não consegue fazer ainda, mas assim, imagine que futuramente a gente quer que o nosso conecta com o GraphQL é do Facebook, que é a linguagem de comunicação. Ao invés de usar o REST, você pode usar o GraphQL. Aí você pode colocar ele aí, que é uma documentação lá do Facebook e tudo mais. A gente pode usar outra forma de comunicação além do que o REST. Mas aí está funcionando. Se você subir a. Não, era para estar onde você está. Já era para ter aberto. NX Cloud, não. Tá NX Server Develop. Espera um pouquinho que ele está rodando. Coloca lá localhost, porque outra vez a gente já tinha rodado esse cara, né? É localhost 4000, esse daí. Vamos ver se ele está pensando. Não, ainda não. Espera um pouquinho. Ainda não foi. Mas é isso, deixa ele pensar um pouquinho. Às vezes alguma coisa bloqueou outra. Vamos voltar aqui no Elso. Do Elson tá qual?
Certo. E agora coloca, ó, da API é 8001. Localhost 8001. Ele sempre vai dizer a porta aqui, ó. Por que a gente vai configurar cada porta? Porque senão não conseguimos subir duas aplicações da mesma porta. Só dá problema se tiver a mesma porta. Por isso que a gente tem um orquestrador aqui, que é o NX. O NX vai orquestrar essas portas. 8001 no browser. Isso, isso. Vamos ver o que ele vai acontecer aí. Localhost 2.8001. Poxa, o seu saiu, esse daí foi. Volta lá no outro. Esse deu certo. Por que o outro não foi? Tenta novamente. Vamos lá na. Ó, quer ver? Você clica na pasta de cima, ó. Tá os dois ali, ó. Na extrema direita ali, ó. Tem duas coisinhas rodando. A de cima, fecha esse daí, a de cima. O de cima aqui tem. Não, não, fecha tudo não. Fecha só o de cima. Isso, esse daí. Tá vendo que tem uma lixeirinha? Então, fecha ele. Isso. Roda o Alt novamente. Tenta olhar lá novamente. Só um segundinho aqui. Ó, vai lá nessa pasta aí. E-Cidade PM, apps, Alt Service. Isso. E-Cidade. Pode entrar aí. Apps, Alt Service. Não foi criado certinho. Vamos lá. De novo, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa de errado não deu certo. É, clica com. Clica aqui na barra de endereço. Isso. Barra de endereço. Um pouquinho abaixo. Um pouco abaixo. Mas no começo, lá no começo. Barra de aí é pesquisa. Lá mesmo onde você estava. Aonde você estava, só que no começo dela, aqui onde está escrito Alt Service, por exemplo. Tá vendo aqui onde está escrito? Mais desce um pouquinho o mouse e vá para sua direita. Mais. Pode ir. Pode ir mais, pode ir mais, pode ir mais, pode ir um pouquinho mais. Aí, aqui, ó, na setinha, na última setinha. Aí não, aí é pesquisa, volta um pouquinho. Mais um pouquinho dela. Se você clicar na setinha. Aí, clica aí. CMD. CMD. Que é o espacinho mesmo. Você tem que clicar no espacinho. CMD. Porque aí você já seleciona o endereço. Aí você selecionando o endereço, eu consigo aplicar comandos do Windows para aquele endereço. Dá um enter aí.
Aí, ó, você consegue já ir direto. Aí coloca aí um Composer Install. Pra gente não precisar ir lá, ter que ceder, entrar em tudo, é um, é um atalho aí. Volta lá na pasta, vê se ele criou a pasta vendor. Que ele já deve estar criando a pasta vendor aí. Não, volta no Explorer. Volta lá no Explorer. Não, 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 não. Aí é para mostrar o NX. Não tá criando a pasta vendor? Volta lá no Command. Não, pode deixar aí. Fica aí que a gente vai monitorar esse cara. É, Alt Service, é mesmo. Deixa. Aí, ó, agora sim. Gerou o vendor. Agora sim criou. Que engraçado, a gente fez o comando e não criou o vendor. Agora roda de novo lá. Vamos lá, agora vai ter que ver se terminou lá o CMD, o command. Esse não, que a gente. Isso aí. Instalou, pode fechar ele, já era. Pode fechar mesmo, senão vai ficar um monte de coisa aberta aí. É, roda de novo, isso. Aê, agora sim também. Pronto, a gente tá com o serviço todo mundo rodando. Já é meio-dia e meio, vamos comer. Olha lá. Ah, deixa eu voltar para sua tela que eu tô. Ah, a gente agora vai ter que fazer token, um monte de coisinha, mas tá certo, é isso mesmo. É isso aí. Oi? Não, não precisa não. Precisa não. Toda vez que você executa, ele te mostra qual é o número. Senão a gente fica maluco decorando isso. Não, agora o que você vai ter que fazer aí para funcionar essa autenticação é a geração de token. Pode ver que aí no documentação tem um negócio aí que gerar token e tudo mais. Aí a gente vai ter que fazer isso. A gente faz aí na segunda ou na próxima. Se quiserem quebrar a cabeça aí no final de semana, tá por aí. Tá certo. Eu vou dar uma lida agora, eu vou almoçar, né? Eu vou dar uma lida na documentação, porque a gente tem que, eu vou dar uma olhada numa documentação ali do edocs e tudo mais, que é umas coisas interessantes. E daqui a pouco eu tô aqui de novo, mas aí já é outros assuntos. Mas mais tarde é mais organização. Mas não, mas já tá lá aquele espaço lá, já existe lá. Se você olhar, olha, abre a documentação. Você tá com a documentação aí aberta? Clonando o projeto, dependência. Se você olhar aí, ó, tá meio bagunçado, mas isso daí, ó, já é token, ó. Geração de chaves, porque você tem que gerar chave local para mostrar que é o autêntico. Mas eu acho que a chave já tá aí. É mais é criar configuração, tentar logar. Esse daqui, ó, chaves. Talvez você não precisa gerar as chaves. Você tem que ver se as chaves já estão geradas aí, se elas foram copiadas certinho. Aqui, ó, tá vendo? Tem lá o config, ver se o JWT tá lá configurado certinho. Aí se ele não autenticar, aí sim tem que gerar. Tem, que- tem aí uma pasta config. Agora, qual é o projeto? Eu não lembro se é no Alt Service. Vê se é o Alt Service que tem que ter o config e as chaves. É isso que eu tenho que olhar. Isso, tô pegando de lá. O que vai surgindo eu vou pegando. A ideia é pegar tudo de lá. Ah, tem coisas que sim. Então, essas coisas que são PHP antigo vai rodar em Docker. Aí não precisa mexer no nosso que já está bem avançado.
Isso, na criação de chaves e tokens. Eu acho que é na vê no front, se é no front. Front login. Não, é a criação do token. Eu preciso lembrar como faz isso. Mas não tá o token aí. Tem que ter o JWT. Vê se é no Alt lá. E-cidade, e-cidade, volta mais um. Front, login. Esse mesmo. Public. Ou é source? Volta um, source. Ah, eu não lembro. Vê se é Entments. Não, tá aí. É, tem que procurar qual é que eu tenho que ver qual é a pasta. Tenho que abrir aqui também. Eu já tô nem conseguindo falar direito. Minha garganta tá. Por isso que eu tô tossindo. Beleza, meu bom. Vamos assim. Às 2h20 mais ou menos eu tô conectando lá pra. Se você quiser participar, cara. Mas é conversa, a gente é organização, a gente vai vendo papos novos, o que tá surgindo novo, é pra gente conversar sobre o futuro. Que é o collab, é empresa, eu vou chamando lá, geralmente eu chamo lá empresas, profissionais, pra gente ir batendo papo. Entendeu? É diferente o foco da academia aqui que a gente mete a mão na massa. Beleza? É, entra lá no Collab, tem o link lá do Collab, que é o que eu distribuo. O Collab também tem um fixado lá, que é o link do Collab, que é exatamente esse que eu direciono para os tipos diferentes. Valeu. É, mais ou menos isso. 2h20 eu tô conectado. Valeu, tudo de bom pra vocês aí. Valeu.